Oi, Dani. Oi, Matheus. Bruninha. Leonardo. Todo mundo tá me ouvindo, gente? Dê um ok se vocês estão me ouvindo. Oi, Bruninha. Matheus. Sim, ok. Vamos aguardar um minutinho, né? Amém. Deixa eu colocar um louvor aqui. Amém. Okay. Vocês estão ouvindo o som aí, gente, dos louvores? Tá bem baixinho. Acho que vou colocar na caixa aqui. The Bluetooth device is ready to pair. Deixa eu conectar aqui. Tô dando uma viradinha aqui pra conseguir conectar no notebook aqui um louvor, viu, gente? Alciene entrou aí. Lúcia, seja bem-vinda. Viviane. Amém. Glória a Deus. Amém, né, pessoal? É a primeira vez que estou fazendo uma live, né? Então, se tiver algum erro, alguma coisinha assim, vocês... Gabriel entrou aí. Gabriel. Então, se tiver algum erro, alguma coisinha aí, não leve a mal não, tá? Que é a primeira vez. Pessoal, no sábado... eu reúno, faço alguns sábados, né, a célula online. E aí, eu convido sempre algumas pessoas para participar, né, comigo, juntamente com o pessoal da célula. E aí, eu falei assim, eu vou fazer uma live para ver se mais outras pessoas participem, né, juntamente conosco da célula. Participe também, escute, ouça, né, a palavra. Geralda. Seja bem-vinda, Geralda. Mais pessoas também participem com a gente, né? Para ouvir um pouco da palavra do Senhor. E aí, eu falando, eu queria ver um tema, tal. E aí, a Alciene foi e deu a ideia de a gente falar sobre o temor a Deus. Falei, dá uma dica aí, gente. De um tema que seja interessante, né? Que a gente falar. Gente, e esse tema, ele é tão amplo.
Esse tema é maravilhoso, amei esse tema, né? O temor a Deus, ele abrange várias coisas. E aí, eu pesquisando, vendo alguns vídeos, né? De alguns pastores, o pastor Antônio Júnior falando a respeito do temor a Deus, outras pessoas também, né? Outros vídeos. E pesquisando também na internet, alguns estudos a respeito desse tema. E aí eu falei, ai, gente, que tema maravilhoso. Tema maravilhoso é esse, o temor a Deus. Quando a gente se depara com essa palavra, o que é temor a Deus? Eu gostaria que vocês colocassem um trechinho, escrevesse para vocês o que é temor. O que seria temor para vocês? O temor a Deus. No caso, esse temor seria ter medo de Deus? Ou seria algo mais além? Seria algo mais profundo? Quem querer escrever aí, pode digitar. A gente vai ter uma participação de algumas pessoas, né? Que vai estar falando também a respeito do tema. Tem 3 convidados aí que vão estar comigo, né? Falando a respeito do tema. E eu gostaria que vocês pudessem estar escrevendo aí para vocês o que é temor a Deus. Gabriel colocou que é paz. Quem querer anotar, falar mais alguma coisinha, pode estar falando, viu? No livro de Salmos 128, eu vou abrir aqui para ler para vocês, tá? Eu ia passar o louvor ali, só que tá um pouquinho baixo e eu não consegui conectar ali na caixinha. E aí, antes de lermos o Salmo, vocês, quem tiver com a Bíblia aí, pode abrir já em Salmo 128. E eu gostaria que você, nesse finalzinho de tarde, aqui quem tá falando não é nenhuma pregadora, não é nenhuma pastora, que tem um conhecimento tal, que tem que é conhecida mundialmente, que é conhecida nacionalmente. Não é ninguém disso. É simplesmente uma adoradora do Senhor, simplesmente uma serva do Senhor, que gostaria de compartilhar com vocês, né, a respeito essa mensagem, né? Nino, lá em São Paulo, seja bem-vindo! Então, assim, eu gostaria de compartilhar com você um pouquinho, né, da palavra do Senhor. E aí eu gostaria que vocês, nesse momento, né, eu vou fazer uma oração, pedindo ao Senhor para que venha nos orientar, venha nos capacitar nessa tarde, né, nesse finalzinho de tarde, venha nos abençoar, nos conceder, né, algo novo em nossos corações. Oi, primo! Que Deus venha conceder algo grandioso em nossos corações, que a palavra dele venha entrar em nossos corações, venha permanecer. Que simplesmente nós não venhamos ouvir só, né, e deixar sair pelo outro ouvido, mas que venha entrar em nosso ouvido e nosso coração e que possamos pôr em prática, né, a palavra do Senhor. Amém? Vou fazer uma oração. Senhor, meu Deus, meu Pai, queremos te agradecer por essa tarde, por esse finalzinho de tarde aqui, junto com os meus irmãos. Pai, que nós possamos aprender nesse finalzinho de tarde mais um pouquinho da tua palavra, que possamos ser cheios de ti, cheios da tua presença, cheios da tua glória, cheios, meu Deus, ó Pai, da tua unção, Deus, ó Pai, em nossas vidas. Sabemos que nada somos, que nós dependemos totalmente do Senhor e que precisamos, meu Pai, mais do Senhor e menos de nós mesmos, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que nós possamos reconhecer que nós devemos temer somente ao Senhor Jesus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Em Salmos 128, os versículos 5 e 6, diz assim. Não vou ler a partir do 4, diz assim: eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida, e verás os filhos de teus filhos e a paz sobre Israel. Oi, Alana! Então, esse versículo aqui, ele fala a respeito, né, que aquele que teme ao Senhor, amém,
Quem tá entrando aí, seja bem-vindo. Amém? Aleluia. Esse versículo, ele fala, né, que quem teme ao Senhor, ele vai ser abençoado. Ele será abençoado, né? O homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião e tu verás o bem de Jerusalém. Em todos os dias da tua vida, em todos os momentos da tua vida, você verá a bênção do Senhor sobre ti, sobre a tua casa, sobre a tua família, né, sobre a tua vida. Amém? Os que estão entrando agora, Mara, Romar de Moraes, sejam bem-vindos. Amém? Gente, então assim, nós seremos abençoados quando nós temermos ao Senhor. Quando nós tememos ao Senhor, nós vamos ser abençoados, a nossa casa vai ser abençoada. Irá ter prosperidade. Gabriela, seja bem-vinda. Amanda, Dami, seja bem-vinda. Então, quando nós tememos ao Senhor, a nossa casa haverá prosperidade. O pastor Antônio Júnior, eu estava assistindo um vídeo, né, a respeito sobre o temor a Deus. E o pastor Antônio Júnior falou a respeito o que seria temor para você. Quando a gente fala a respeito da palavra temor, o que vem em nossa mente de primeira é ter medo. Só que, Mar, seja bem-vindo, Mar. Só que a palavra temor não é você ter medo de Deus. Não é você ter medo do poder de Deus sobre a sua vida. Temor é você ter respeito, né? Você respeitar a autoridade de Deus sobre a sua vida. Esse é o real significado da palavra temor. Quando Marcequinha aí é policial. Se vier um bandido aqui agora e ele falar comigo, mão pra cima, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou temer, eu vou levantar as mãos, porque eu fiquei com medo, né? Eu vou levantar as mãos. Então, esse aí foi um temor. Eu tive um temor ali, tive medo, né? Dos bandidos. Agora, se um policial chega até a mim e fala, pare a moto, pare o carro, eu, por obediência, sabendo da autoridade que a polícia tem, né? Eu vou parar a moto, tá? O policial vai revistar e tudo. Então, tem essas duas diferenças. E Deus quer que nós venhamos agir dessa forma, como eu agi com a autoridade que foi o policial. Eu, por temor, por saber a autoridade que ele tem, eu parei a moto, né? Eu parei a moto, ele revistou, um exemplo. Ou então, alguma outra abordagem que fez. Então, eu parei ali porque eu reconheço a autoridade que ele tem ali. Entendeu? E com relação ao bandido que parou ali e levantou uma arma, aquilo ali foi medo que eu tive. Então, não é dessa maneira que Deus quer que eu venha ter com relação a ele. Deus não quer que eu venha ter medo dele. Deus quer que eu venha ter um temor, que eu venha ter um respeito, reconhecendo a autoridade que ele tem sobre a minha vida. Essa é a diferença. E eu achei interessante essas duas comparações que o pastor Antônio Júnior fez. Entendeu? Então, isso daí... Marceguin falou que o policial vai chegar com o intuito de prevenir uma situação. Isso. E aí, eu, né? Mesmo que eu não esteja errada, mas eu reconheço a autoridade, né? Da polícia. Então, da mesma forma, Deus... dessa forma, Deus quer que a gente venha agir, né? Ele quer que nós tenhamos essa atitude. Então, o temor a Deus, ele é um sentimento de respeito. Juliette chegou aí agora. Então, o temor a Deus é um sentimento de respeito, de reverência, praticada pela doutrina, né, cristã, segundo previsto no livro de Hebreus, né? Que fala na palavra do Senhor, no livro de Hebreus fala: por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo. Ter temor a Deus significa reverenciá-lo e respeitá-lo. Carla, seja bem-vinda. Significa reverenciá-lo e respeitá-lo como Criador
e Salvador. Então, temer a Deus é uma atitude esperada de nós, como cristãos, como nós que acreditamos na palavra de Deus. Cristãos, não só simplesmente aquele que está na igreja, que são evangélicos. Cristãos é aquele que reconhece Jesus Cristo, aquele que reconhece a Deus, né? Nós cristãos, verdadeiros diante de Deus, né? O Todo-Poderoso. Mas temer ao Senhor não é o mesmo que ter medo ou pavor. Não é o mesmo que ter medo ou pavor. É diferente. Como eu retratei o exemplo aí do bandido e do policial. Então é uma atitude totalmente diferente, né? Que nós devemos ter. Eu vou ler a mensagem de Mar. O policial, quando aborda uma pessoa que é cidadão de bem, sempre chegará com respeito e um tratamento onde o cidadão se sente seguro e com segurança. Isso. Então, quando uma pessoa chega, que a pessoa ela tem, o exemplo aí que Mar falou, quando a pessoa ela tá errada, quando ela vê uma autoridade, ela vai fugir, não é? Então, um exemplo, aqui muitas vezes aqui na avenida já passou um carro e as polícias atrás. Por quê? A pessoa ela não temeu a autoridade, né? Ela passou correndo, porque ela estava errado, né? Ela passou correndo e aí a polícia atrás. Então, a pessoa, às vezes acontece, a palavra temor mesmo, ela abrange vários assuntos, gente. Eu fui olhando, pesquisando outras coisas. Gente, eu vi tanta coisa na palavra e em alguns estudos que eu falei assim, meu Deus do céu, esse tema deveria ser discutido várias vezes, vários outros momentos, né? Porque é muita coisa. É muita coisa. Mar falou que temer a Deus é a melhor coisa da vida. Verdade, Mar. É a melhor coisa, né? Que nós devemos. E eu pesquisando, eu vi a respeito de... Tem muitas pessoas que temem a Deus, só que ele não ama a Deus. A palavra temer e amar, ela deve andar juntas. Eu achei isso interessante, super interessante. Porque às vezes muitas pessoas temem com medo da repreensão, do que vai acontecer, né? Com medo de algo que Deus possa fazer com ela. Só que no sentido assim, ela não ama a Deus. Então a palavra ela pode até temer, mas amar não. Ou ela pode até amar, mas não temer. E os dois têm que andar junto. Você tem que amar a Deus e você tem que temer a Deus. As duas palavras, essas duas atitudes têm que andar juntas. Tem que andar juntas. Temer a Deus é amá-lo acima de tudo. São atitudes que completam. São duas coisas inseparáveis. Oi, Lari, seja bem-vinda. São duas coisas inseparáveis. Amar e temer a Deus. Eu pesquisei algumas outras coisas também, né? O significado de temor, de temer, para nós aqui, assim, no geral, né? Ana Rita, seja bem-vinda. Para nós aqui, no geral, quando a gente fala a palavra temer, a gente vem logo em nossa mente o medo, né? Como eu já falei no início, para quem está chegando agora. Então a gente olha mais com relação ao medo do que Deus vai fazer, né? Porque a gente sabe que Deus, ele abomina o pecado, né? Ele abomina o pecado. Deus, ele ama o pecador, ele ama a pessoa. Mas a atitude que a pessoa faz muitas vezes, essa aí é a atitude que o Senhor rejeita. Zé, seja bem-vinda. Então a atitude da pessoa é que o Senhor rejeita. Não é a pessoa, é a atitude. Então as pessoas acabam como é que diz? Tendo medo de Deus. E às vezes algumas pessoas colocam isso também na mente das pessoas, né? Para as pessoas terem medo do Senhor. Porque Deus faz isso, Deus é aquilo, Deus vai fazer aquilo, Deus vai fazer isso, vai fazer aquilo com você, se você fazer isso, fazer aquilo. A intenção de você não fazer o errado não é para você não ir para o inferno. A mentalidade das pessoas é isso. Eu não posso fazer isso para mim não ir para o inferno.
Você tem que não fazer isso, não ter essa atitude, porque você ama e adora e respeita a Deus como autoridade da sua vida. Não porque você tem medo de ir para o inferno. Não porque você tem medo de Deus te castigar de algo. Não é esse pensamento que eu acho, né, que nós deveríamos ter. Só por causa de um medo de algo. Mas sim de respeito a Deus, né? De temor mesmo realmente ao Senhor. No versículo de Josué 24, 14, ele fala que agora, pois, temei ao Senhor e servi com integridade e com fidelidade. Gente, tem vários versículos que falam a respeito do temor a Deus. Vários versículos. Se a gente for parar para todas as vezes que a gente lê a palavra e a gente for anotar qual versículo fala a respeito do temor, gente, é muito. É muitos versículos que falam a respeito disso, do temor ao Senhor. Se a gente for falar é muita coisa mesmo. O temor a Deus demonstrado pelo o cristão verdadeiro, aquele que reconhece a Deus, né? Não está relacionado ao medo, mas à reverência e à majestade ao Senhor. O temor a Deus é uma resposta de confiança e gratidão do cristão, da pessoa que crê no Senhor. Dona Eliene, seja bem-vinda, Dona Eliene. Então, o temor a Deus é uma resposta de confiança e gratidão do cristão, da pessoa que conhece o Senhor, da pessoa que reconhece o Senhor como seu Salvador, como seu como seu Pai, né? Como seu Deus grandioso, que o redimiu, né? Esse temor é um comprometimento pleno com a glória de Deus, com a presença de Deus, né? Em Provérbios diz que o temor do Senhor, ele é o princípio da sabedoria. Fala em Provérbios 9, 10. Isso significa que o temor a Deus é o único fundamento para o verdadeiro conhecimento. Então, para o verdadeiro conhecimento é o quê? É você temer a Deus. Amém, gente? Todos estão entendendo? Amém? Amém, Gabriel? Amém? Deus abençoe sua vida também. Glória a Deus. No Salmo 111, no versículo 10, o salmista, ele escreve que são sábios todos aqueles, né, que cumprem os mandamentos divinos pelo temor a Deus. Então, o escritor de Eclesiastes também diz que é dever do homem temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Que interessante, são vários versículos. Então, se a gente for olhar e tentar falar todos, né, não vai dar tempo. Mas, glória a Deus, né, que o Senhor é bom demais. Gente, então a gente vai ter a participação de algumas pessoas a respeito, né, do tema. Alciene, Thaís, Alciene, Matheus, Cris não chegou ainda, né? Que Cris está trabalhando, ela vai entrar depois das 6h30. Mas Alciene e Matheus estão aí? Gente, é a primeira vez que estou fazendo live, então não repare muitos detalhes, tá? Porque da segunda em diante a gente melhora. Deixa eu ver aqui como é que faz para poder chamar eles, né? Convidar, deixa eu ver aqui, Alciene. Pronto, deixa eu ver. Eu tô te convidando aí, Alciene. Eu acho que é assim. Leide entrou aí. Amém. Oi, Cici. Oi, Dani. Oi, todo mundo que está aí na live. Paz. Gente, essa daqui é minha amiga, irmã, do peito, do coração. Andou comigo. Andressa entrou aí. Seja bem-vinda, Andressa. Essa daqui foi minha companheira de faculdade.
Há 9 anos atrás nós concluímos, né, Ciene? Também irmã da igreja também, uma pessoa maravilhosa, de Deus, uma serva do Senhor, que eu amo muito. E hoje eu gostaria, né, da participação dela. Eu já aprendi muita coisa com essa menina também. É um tesouro do Senhor, sabe? Se eu nunca te falei isso, agora você está sabendo, assim, isso é um tesouro. Ciene, então, a pergunta é para você e para você responder para os nossos queridos amados que estão aí online conosco, né? É a respeito do temor a Deus. Eu falei alguns versículos, falei algumas coisas, o que significa, tal, tal, mas eu sei que o tema, ele é amplo, né? Mas aí você vai falar para você, né, o que significa. Roberta entrou, e seja bem-vinda, Ró. Para você, o que significa o temor a Deus. Se você querer abranger da sua maneira, aí você pode ficar à vontade. Tá certo, Dani. Eu agradeço muito a tudo que você falou sobre mim e também é o mesmo sentimento que eu tenho com relação a você. E eu Amém. tenho você como uma essência, né, de cristã. Eu vejo muito você, vejo muito Cristo em você. E eu tenho o privilégio de ser amiga, irmã, assim que a gente se considera, né? É muito precioso isso. Agradeço por essa oportunidade, né? Eu acho que esse tema, eu até propus na tema, porque eu acho que está faltando hoje a gente conversar sobre isso, né? E como você falou, é um tema tão abrangente. Assim, se a gente for fazer uma pesquisa na Bíblia, lá pela palavra temor, a gente acha tanto versículo, mas tanto versículo sobre isso, e assim, e geralmente a gente quase não ouve, né, assim, pregações relacionadas a isso. E eu acho que está faltando, é o que está faltando no mundo, sabe? Eu acho que a maldade tem crescido, o pecado tem tomado um espaço muito grande, justamente por isso, pela falta de temor. Eu vou pedir desculpa por causa de pitoco que está latindo. Siga-me lá, o meu não está aqui. Dá para ouvir mesmo ele latindo, Dan? Ou está atrapalhando? Não, dá para ouvir. Dá para ouvir. Não tem ninguém para ele para. Então, assim, como você falou, né? O amor, eu para mim é isso. O que é temor a Deus para mim? É isso. O respeito. Mas antes do respeito, é a admiração, né? Admirar a Deus por quem Ele é, né? Acho que o primeiro passo para você temer a Deus é você entender quem é Deus, né? O que é Deus, na verdade, né? É a gente compreender que tudo que existe foi criado por Ele e é Ele que cria tudo que existe, né? É Ele quem está no controle de tudo. É Ele quem sabe de tudo, né? A nossa vida está nas mãos dele e tudo está nas mãos dele. Acho que o primeiro passo é esse. É esse reconhecimento de quem ele é, essa admiração por quem ele é, né? E o respeito. E aí tem a diferença do respeito e do temor. Até pouco tempo atrás eu achava que temor e respeito estavam ligados. Que você só respeitava aquilo que você temia. Por exemplo, o exemplo do policial. Eu não compreendia que você teme no sentido de você respeitar a autoridade do policial. Para mim, eu só temeria, eu só respeitaria o policial se eu tivesse medo do policial. Medo de ser punida por alguma coisa. De mesmo eu tendo consciência que eu estou certa, mas que acontecer alguma coisa e sei lá. Então, assim, eu achava que tudo que você respeitava é porque você tinha medo. O medo andava lado a lado com respeito. Eu descobri que não. Eu descobri através de uma pessoa que ilustrou para mim. E ela disse assim: o medo é quando você não faz algo que você sabe que aquela pessoa não aprova na frente dela. Quando você não faz na frente dela, você tem medo. Mas quando você não está na presença dela, você faz.
Se você faz, você só tem medo. Uhum. Mas se você não faz, porque você sabe que aquilo não... Você não está na presença dela, mas você sabe que ela não aprovaria aquele tipo de ação, então você respeita. Então, eu não vou fazer porque fulano, meu pai, minha mãe, minha amiga não gosta desse tipo de atitude. Então, você faz por respeito. Então, aí, a ilustração foi que eu compreendi o que é medo e o que é respeito. Então, é isso, o respeito a Deus, né? É reverenciar a Deus, é como você mesmo falou, a autoridade de Deus, né? E aí tem entender, né, como a própria Bíblia fala, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então, tudo nós somos de Deus. Nós pertencemos a ele, né? Ele nos deu, ele é tão bondoso e tão perfeito que ele nos deu o poder de escolha. Mas ele quer que a gente o escolha, né? Como você falou, o amor, amar a Deus. É o primeiro mandamento, né? Amar a Deus sobre todas as coisas. Ele diz para nós que esse é o mandamento, mas ele nos dá a liberdade de escolher, né? O que a gente chama de livre-arbítrio, né? Escolher ele quer que nós o escolhamos, né? E quando a gente faz essa escolha, a gente vê o quanto de bênção que vem atrás disso, né? Você leu o salmo que você leu primeiro, fala disso, né? Que o homem que teme a Deus é bem-aventurado, ele é abençoado, Deus cuida de tudo para ele. Então, assim, são muitas garantias que Deus nos dá, né? Assim, por amar a ele e por reverenciá-lo, por respeitá-lo, né? Obedecer aquilo que ele nos ensina através da palavra, né? E aí, em Provérbios, fala bem assim, Provérbios 8:13. O temor do Senhor é aborrecer o mal, a soberba e a arrogância, e o mau caminho, e a boca perversa. Então, aí perguntar o que é temor ao Senhor? É respeitar a Deus, é aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa. Então, quando você respeita a Deus, quando você entende que Deus, quando você coloca Deus no lugar que ele deve ocupar na sua vida, que é o primeiro, é acima da sua vontade, é a vontade dele em primeiro lugar. Primeiro porque ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável, porque ele sabe os pensamentos que ele tem ao nosso respeito, porque ele nos criou para ser vitoriosos, né? Nos dá tudo que nós pedimos se a gente crer nele, né? Ele nos criou, ele nos comprou, depois de ter nos criado, que a gente se rebelou, o homem se rebelou, ele voltou e nos comprou. Então, assim, é muito precioso isso. E a gente entender isso, que esse Deus maravilhoso, ele me criou, ele me ama, ele faz com que todas as coisas cooperem para o meu bem. Ele envia os anjos dele para acampar ao redor daqueles que o temem e os livra. Então, assim, é como Mar, você falou Mar, né? E falou assim, temer a Deus é a melhor coisa que tem. E você mesmo falou em Eclesiastes, fala, teme a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. O dever de todo homem não é um favor temer a Deus e obedecer a Deus, não é um favor, não é uma barganha, não é para ser abençoado, não, é um dever, né? Temer a Deus e obedecer aos seus mandamentos. Então é isso, Dan, que eu tenho para falar. Eu só tenho um versículo para ler, se puder, falando também sobre o temor. Porque são tantos, né, Dan? Igual você falou, tem muitos versículos. Mas esse eu acho que é especial e acho que eu poderia ler. Olha. É em Provérbios também. Provérbios 14, 26 e 27. No temor do Senhor, há firme confiança,
e ele será um refúgio para seus filhos. O temor do Senhor é uma fonte de vida para preservar dos laços da morte. Glória a Deus. O Senhor é fonte de vida para preservar dos laços da morte. Porque quando você teme a Deus, você não faz o que aborrece a Deus. Você se esforça. A gente sabe, nós somos falhos, pecadores. A gente cai muitas vezes em tentação. Mas quando você tem e você tem o temor, logo você se arrepende, você entende que você não está no caminho certo, que você não está obedecendo, que isso não, né? O Espírito Santo nos convence disso. Isso Deus reprova isso. Isso não é atitude de uma pessoa que teme a Deus. Então você, com esse pensamento, com esse temor, você é livrado da morte. Assim como também quando não existe o temor, as pessoas morrem pelo pecado. O pecado gera morte. Então, por isso, quando as pessoas, por exemplo, e falando de temor, a gente às vezes pode até pensar assim, quem não tem temor a Deus é só quem está fora da igreja. É só quem não se declarou, é só quem não aceitou Jesus ainda. Mas tem muitos de nós, muitas vezes, estamos na igreja, aceitamos Jesus, estamos ali seguindo a nossa vida, mas às vezes a gente se esquece do temor a Deus. Às vezes a gente se esquece do respeito a Deus, né? Em muitos momentos, quando a gente faz atitudes que Deus reprova, né? Porque nós cristãos somos falhos e fazemos também. Então é importante esse tema ser discutido dentro da igreja, né? Entre nós cristãos e entre todas as pessoas, porque como é o dever de todo homem, não é só do ímpio, mas é do cristão também. O cristão precisa olhar para si, né? Se autoexaminar e perceber, eu estou andando no temor de Deus, o que eu estou fazendo, como está a minha vida, as minhas atitudes. Então, por exemplo, uma coisa que tem acontecido muito no meio dos cristãos é a questão do divórcio, né? Assim, será que isso... Eu estou temendo a Deus quando eu me separo, né? A gente não é para julgar ninguém, mas para dizer assim, qual é a vontade de Deus? Porque assim, às vezes a gente sabe que tem situações e situações, mas tem coisas que a gente não... Qualquer coisa, qualquer problema, qualquer dificuldade tem sido motivo para isso acontecer, né? E será que até que ponto o temor a Deus, né, tá existindo nesse tipo de decisão, né? E entre esse exemplo e tantos outros, né? Tantas outras atitudes que a gente vê acontecer também no mundo cristão, que nós, enquanto cristãos, não podemos concordar, né? Precisamos, quem tem temor a Deus, aborrece o mal. Então, e nós não podemos ser coniventes com o mal, né? A gente precisa estar trazendo esse tema sempre, né? Entre a gente, na célula, no culto, tá conversando sobre isso, porque isso é muito importante. Amém. Achei interessante essa... ao que escreveu, e deixa eu ver se eu consigo achar que a mensagem dele falou assim, ó, muitas vezes quem está fora da igreja só tem alegrado o temor a Deus apenas nos momentos difíceis. Aí eu fiquei lembrando aqui, recordando, e não é só quem está fora não, Marco. Quem está dentro da igreja, muitas das vezes, simplesmente só por estar. E realmente não só por exemplo, igual eu falei no início, né? Por não aquele temor, mas sim por aquele medo. Não por realmente aquele verdadeiro temor, mas sim pelo medo mesmo. E muitos, não quer dizer nem todos que estão dentro de uma igreja, nas quatro paredes, que realmente temem ao Senhor. Né? Isso deveria ser uma realidade, né? Buscar o Senhor. Né, de todos ir e buscar o Senhor, né, de todos estarem envolvidos, estarem em quatro paredes para adorar o Senhor, para buscar o Senhor. Esse é o pensamento nosso. Mas muitos estão nas quatro paredes, mas simplesmente não estão temendo o Senhor. E ele falou de buscar o Senhor só em tempos difíceis. E isso eu tenho visto em alguns casos de algumas pessoas. Eu olho assim e eu vejo a pessoa
passou por um período. Conheço uma pessoa que ela passou no período do Covid, naquele momento de oração, estava voltada para Deus e tudo. E aí, depois que parou o período do Covid, que ela conseguiu vencer, porque praticamente ela ficou ruim. Depois que passou esse período, mais ou menos assim, esqueceu de Deus. E onde está o temor aí a Deus? Onde está o temor? Então, só foi naquele momento difícil, naquele momento daquela situação difícil lá, que passou. E esqueceu do Senhor no momento que estava bom. Isso aí não é temer a Deus. A pessoa que busca a Deus só no momento de dificuldade, ela não teme a Deus. Não tem. Ela não entendeu quem é Não Deus. sabe. Ela ainda não compreendeu, né, a autoridade, a grandeza de Deus. Né? Quando você busca a Deus somente no momento de dificuldade, e depois você abandona, ou você vive a vida assim, eu estou com dificuldade, eu busco a Deus, não busco, não tem temor a Deus. Quem age assim não tem temor a Deus. Não. Com certeza não tem realmente, né? E essa seria a intenção de todos venham ter, né? E às vezes dentro da própria igreja muitos estão, mas não tem esse temor e nem esse amor, como eu falei no início, né? Que o temor e o amor andam juntos, né? Esquece. E aí começa a fazer coisas. E o amor, você não ama alguém que você não... Amor, ele acontece através do relacionamento, né? Você não ama automaticamente, né? Você precisa se relacionar para o amor ser construído, porque o amor é uma construção, né? Você não nasce amando tal coisa, você tem contato, você tem relação. Então, como é que você vai amar a Deus se você não se relacionar com Ele? Se você não se relacionar com a palavra dele, se você não sabe o que ele gosta, o que ele não gosta, quem é ele, o que ele faz, o que ele não gosta que se faça. Então, para amar a Deus, para haver amor a Deus, é preciso haver relacionamento. E o relacionamento com Deus é através da palavra e através da oração, né? Sem isso, não tem relacionamento. Da sua busca constante, né, do Senhor. Pois é, né? Amém. Glória a Deus, sim. Obrigada pela participação. E eu que agradeço, Dani. Estamos aí, firme e forte. Temos mais duas pessoas, né? Deixa eu ver se já chegaram aí. Desliga aí que eu não sei como é que é, não. Aí tem mais Matheus, né? Matheus, deixa eu ver se Matheus já tá aí, porque ele estava na igreja. Deixa eu ver se ele já tá online. Matheus, dê um ok, Matheus, para ver se já pode entrar. Elo, Cris, já chegou. Cris, eu sei que ia chegar depois das 6h30. Deixa eu ver se eu chamo, deixa eu convido ele aí. Matheus. Deixa eu convidar aqui. Se ele entrar, ele tá aí. Cris entrou agora. Paz, Cris, boa noite. Dedei falou verdade. Para Deus entrar na nossa vida, nós temos que abrir a porta para Ele, né? Isso, muito bem, Dedei. Então, nós devemos abrir nosso coração, né? A nossa vida e entregar totalmente a esse Deus maravilhoso, né? E nós temos em nosso coração que nós tememos a Ele, que nós não vamos ter medo dele, mas vamos ter, como é que diz, como nós falamos no início, respeito, né? A autoridade que ele tem sobre as nossas vidas, né? A autoridade que ele tem sobre nós. Isso sim, que é o verdadeiro temor, né? A Deus. Poxa, vou convidar aí Cris. Convidar a Cris, hein? Oi, Cris. Oi, Amém. boa noite. Boa noite, paz.
Vai. Amém. Nós já discutimos aí alguns pontos, né, Cris? A respeito sobre o temor a Deus, né? Que é o princípio da sabedoria. Nós falamos que o significado do temor para muitos é ter medo, né, de Deus. E de acordo com a palavra do Senhor, o temor a Deus é nós termos respeito, né, à autoridade de Deus sobre as nossas vidas. Ciene compartilhou um pouquinho, né, a respeito para ela o que significa ter temor a Deus e alguns versículos também que ela destacou. E agora, sua vez, para você, Cris, que é ter temor a Deus. Compartilhe conosco. Olha, eu vou dizer que é uma, como é que é o sentimento também, hoje que eu tenho, como é que eu digo a palavra certa? Não é medo, e sim ser temente mesmo, né? Porque nós sabemos que Deus é amor, mas também Ele é justiça. Mas antes eu ficava com muito medo. Tudo que eu ia fazer, eu ficava, meu Deus do céu, será que eu estou fazendo certo? Será que eu estou fazendo errado? Aí meu marido falou, filha, hoje em dia o céu está aberto para você falar com Deus diretamente, com Jesus diretamente. Não precisa você ficar com medo do que as pessoas... Eu também fico pensando no que as pessoas vão achar, né? Mas será que eu estou fazendo certo? Será que eu estou fazendo errado? E ficar com aquilo na cabeça. Será que eu estou pecando? Será que eu não estou? E aí ele fica, calma, menina, calma, não é assim. Você tem que ser temente, não ter medo de Deus e do que as pessoas vão achar. E aí eu lendo, né, no versículo. Espera aí, só um minutinho. Certo. Que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Todos que cumprem os seus preceitos revela bom senso, ele será louvado para sempre. Então, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, nós temos que ser sábios hoje, né? Nós temos que ter a sabedoria do céu, pedir a Deus a sabedoria dele mesmo. Aí eu fico um pouquinho nervosa assim na live, mas desculpa, né? Normal. E tem outra, né, passagem em Provérbios também que fala: é melhor ter pouco com temor do Senhor do que grande riqueza com inquietação. Então, hoje a Bíblia, né, se a gente quer hoje ter revelação, saber realmente o que é o temor de Deus, hoje a Bíblia nos revela tudo, né? Nessa passagem que deixa bem claro, a gente tem que ser sábio, pedir sabedoria a Deus. Hoje em dia tem muita gente que quer riqueza. E aí fala outra passagem de Eclesiastes. Agora que já ouviu tudo aqui, está a conclusão. Tema a Deus e obedeça os seus mandamentos, porque isso é essencial para o homem. Então, nós temos que seguir os mandamentos de Deus. E hoje, nós sabemos que nós não seguimos os mandamentos de Deus corretamente. E isso, às vezes, não, a maioria das vezes, me deixa com um pesar. Será que eu não estou seguindo certo? Será que eu não estou? Porque todo mundo só sabe aquele primeiro mandamento, um dos primeiros, né? Amar o próximo como a ti mesmo. E esquece o restante. Então, para ter temor a Deus, a gente tem que seguir os 10 mandamentos corretamente. Porque a palavra de Deus é a mesma de hoje, né? A mesma de antes, de hoje, e sempre será a mesma. Ela não muda, né? Ela não muda. Deixa eu ver aqui mais uns versículos aqui. Só um momento. Quem não temerá o Rei das Nações, esse temor te é devido. Entre todos os sábios da nação e entre todos os reinos não há absolutamente ninguém comparável a ti. Em Jeremias, né, 10:7. Quem não te temerá o Rei das Nações, esse temor te é devido. Entre todos os sábios das nações e em todos os teus reinos não há absolutamente ninguém comparável a ti. Então, na palavra deixa claro, né? Que a gente tem que ter temor ao Senhor.
E ele é o rei de todas as nações. Amém. Glória a Deus. E em Apocalipse também fala, né? Apocalipse 15, 4. Quem não temerá, ó o Senhor, quem não glorificará o teu nome, pois tu somente és santo. Todas as nações irão à tua presença e te adorarão, pois os teus atos de justiça se tornarão manifestos. Então, a Bíblia sempre deixa clara para a gente ser temente ao Senhor e obedecer ao Senhor. Em Deuteronômio 8:6 também diz: obedeça os mandamentos do Senhor, o seu Deus, andando em seus caminhos dele e tendo temor. Então, nós temos que ter temor a todo momento. A todo momento nós temos que ter temor. Amém. Começa, né? Desde no Velho Testamento, como no Novo também, né? Glória a Deus. Deus é bom, né? Amém. Amém. Amém, Cris? Amém. Tá fazendo a tela aqui, o trem aqui vai sair. Peraí. Vou clicar aqui. Deus é bom o tempo todo, né? Sim. E algo interessante que Deus, ele, teve alguém que colocou aí também, né? Que a palavra do Senhor, ela se renova, né? A palavra do Senhor, ela foi escrita há muito tempo atrás, mas ela é algo novo todos os dias quando nós lemos. Quando nós pegamos a palavra do Senhor para lermos, para meditarmos, né, para estudarmos, sempre há algo novo de Deus para as nossas vidas. E às vezes, a gente já lemos esses versículos aqui muitas vezes, né? Eu já li a palavra não sei quantas vezes, mas todas as vezes que leio um versículo, que leio um capítulo, que leio algum livro da Bíblia, sempre tem algo novo de Deus para as nossas vidas, né? Então, foram versículos que a gente já conhece, mas que sempre Deus traz uma revelação nova para nós. Deus sempre traz algo novo para a gente, né? Algo que vai, né, entrar em nossos corações, como eu falei no início da oração, que ela venha entrar em nossos corações e que ela venha permanecer, venha frutificar, né? Não vem simplesmente entrar aqui e sair pelo outro ouvido, né? Mas que ela venha frutificar em nós, né? Que ela venha crescer em nós. Todos os versículos que foram lidos aqui, todas as palavras que estão sendo ditas aqui, não é para simplesmente só por falar, simplesmente só por dizer, só uma live simples, né? Nenhum de nós três aqui somos pastoras, somos pregadoras, mas somos servos do Senhor, né? Estamos aqui para poder passar um pouquinho para que o Senhor ministre em nossos corações, porque a palavra de Deus, ela é a primeira ministrada para nós. Quando a gente fala para alguém, quando a gente fala para outras pessoas, primeiro o Senhor, ele ministra em nós, né? O Senhor fala principalmente para nós primeiro, né? E às vezes pode ter ainda algo em nós que precisa ser mudado, que precisa ser consertado. Algo em nós ainda que precisa ser ajustado, né? Então é isso que nós devemos buscar. Quando nós buscamos conhecer mais um pouquinho da palavra do Senhor, é para que isso venha crescer em nós. Para que isso venha não simplesmente só pegar ali o papel, leu aquilo e pronto. Mas que aquilo venha crescer dentro de nós, né? Para que a palavra venha crescer em nosso coração e que possa se frutificar, né? O Senhor possa fazer com que isso daqui seja um alimento, assim como nós acordamos pela manhã e a primeira coisa que o nosso estômago diz é o quê? Nós devemos tomar café, devemos comer. Uma das primeiras coisas é essa, além de ir fazer xixi pessoal e tudo, a primeira coisa a gente vai lembrar do café. Né? Então, muitas das vezes, nós, como diz o tema, né? O temor ao Senhor. Então, para nós ter o temor ao Senhor, nós precisamos cumprir algumas coisas. Cris falou a respeito, né, dos 10 mandamentos. Então, às vezes, será que o temer ao Senhor é simplesmente só saber isso, nós devemos honrar Ele e tudo,
mas às vezes nós esquecemos de algumas coisas, passamos desapercebidos e aí deixamos de lado e achamos que não temos o Senhor porque nós estamos indo para a igreja, porque nós estamos indo lá, porque estamos ouvindo a palavra do pastor. O pastor entrou aí, né, pastor? Seja bem-vindo, pastor Zé Carlos, Isaac, Marcela, sejam bem-vindos. E também nós temos que não ser só ouvintes, e sim praticantes, né? Temos que praticar a palavra do Senhor. Não basta só ouvir. A gente tem que seguir aquilo que está escrito na Bíblia. E muitas das vezes nós erramos e não seguimos. Não praticamos. A gente só ouve. A maioria das vezes fazemos desdenha e achamos que podemos fazer tudo. Que estamos livres para fazer tudo. Não, a gente tem que praticar. Para ser temente a Deus, nós temos que praticar a palavra dele. Como no versículo que nós lemos no início, e Cris também leu, né? Esse versículo, falou que temos o princípio da sabedoria. Então, para termos conhecimento, nós devemos ir buscar, né? Nós devemos ir. Então, falamos a respeito aí da igreja. A igreja, na realidade, para nós, juntamente com, né, os membros, todos os membros, nós buscarmos ali um conhecimento, né? Que o pastor passa, né, que estudou a palavra do Senhor, passa para nós, para que nós venhamos, né, receber aquela palavra ali do Senhor, através da vida de um instrumento de Deus que está sendo ministrado ali, um pastor, um missionário, ou um líder, qualquer pessoa que esteja lá na frente para ministrar a palavra sobre as nossas vidas. Então, aquelas pessoas que estão ali são instrumentos de Deus para abençoar as nossas vidas. E muitas das vezes nós, como falamos no início, chegamos até a casa do Senhor e simplesmente deixamos com que aquela semente que foi plantada ali deixa vazar. Então, quando nós chegarmos até a presença do Senhor, a casa do Senhor, né, nós vamos receber aquilo que o Senhor tem preparado para nós naquele dia, aquilo que o Senhor preparou ali, a palavra que Ele preparou para os nossos filhos, receber aquilo com alegria em nosso coração e que venhamos crescer, né, crescer naquilo que o Senhor ministrou em nosso coração ali, que venhamos levar para nós, né, que venhamos frutificar. Não simplesmente entrar aqui e sair pelo outro ouvido. Amém? Vamos convidar aí. Tem mais um participante que eu acho que já chegou aí. Deixa eu chamar aí. Enquanto você vai chamando ele, eu achei também muito interessante aqui essa passagem, né, em Hebreus 12, 28, 29. Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitado, com reverência e temor, pois o nosso Deus é fogo consumidor. Uhum. Glória a Deus. Eu acho que eu já tinha separado um versículo desse aqui também. Deixa eu ver se eu li ele. A respeito desse foi no início. Eu já apresentei ao Ciene, né? E não apresentei Cris, que Cris já entrou junto. E agora a gente tem Mateus, né? Cris é do nosso ministério, né? Da Igreja Batista Sião. Faz parte agora do coral das Mulheres Guerreiras de Cristo, né, Cris? Amém. Uma pessoa maravilhosa, servo de Deus, amém? Mateus, um grande amigo, irmão do coração, né? Que está sempre ali, ele e Carol, junto na oração pela manhã, né, Mateus? E aí são pessoas especiais, né? Convidei mais algumas pessoas, não pôde estar no momento, né? Porque teve outro evento para participar, então não deu para participar algumas outras pessoas que eu convidei. Mas creio que Deus, né, tem algo novo para falar através da minha vida, através de Cris, através de Alciene e através de Mateus agora. Amém, Mateus? A palavra, a pergunta é para você, chave final. Amém. Chave final agora. Vamos perguntar para Mateus. Mateus, nós já falamos, né? A respeito do que é temor a Deus, que para a sociedade, a palavra temor significa medo, né? Mas de acordo com a palavra do Senhor, os princípios do Senhor, de acordo com as escrituras,
esse temor é totalmente diferente do que muitos imaginam, né? Esse temor aí, ele é o respeito à autoridade de Deus, né? E a palavra temor, ela abrange vários assuntos, várias coisas, né? Que nós já discutimos aqui. E aí, Ciene já falou um pouquinho, o Cris também já falou um pouquinho. E agora é sua vez. Mateus, para você, o que é temor a Deus? Compartilha conosco. Shalom, shalom, gente, boa noite, pessoal que tá assistindo. Dá pra me ouvir aí? Tá ok o áudio? Legal. Amém. Quando a gente fala de temor, né, que nem vocês mencionaram, a gente pensa em medo, né? Porque a gente entende o quê? Que a autoridade do Senhor é absoluta, ele está acima de todas as autoridades e ele é o soberano. Então a gente traz aquele medo, mas eu acredito que o Senhor não quer que a gente tenha medo dele. Justamente por ele ser uma autoridade, a gente tem que ter o quê por ele? Respeito, né? E quando a gente fala muito sobre isso, né? A gente, por exemplo, a gente não chega num lugar, por exemplo, diante de um juiz, diante de um policial, diante de um promotor de justiça, de qualquer jeito. A gente chega com reverência, a gente chega com respeito, né? Só que acontece que no mundo muitas pessoas têm essa reverência, esse respeito com essas autoridades, mas esquecem do Senhor, né? A gente, às vezes, distorce o amor de Deus, achando que o Senhor tem um amor, é de qualquer jeito. Não é de qualquer jeito. Se para nós mesmos a gente não faz de qualquer jeito, por que o Senhor a gente faz, não é? Então, assim, a gente vê diversas coisas na Bíblia, diversas pessoas que fizeram sacrifício, né? Que não foram de qualquer jeito, que teve todo um ritual. A gente vê muito isso lá no Antigo Testamento, como eles faziam, né? Em obediência ao Senhor e temor. Tinha gente que, se entrasse de qualquer jeito, morria, né? Não tinha aquela questão que o sacerdote amarrava uma corda para entrar lá, né? Na presença do Senhor, né? E hoje, graças ao sacrifício de Yeshua, a gente tem um livre acesso ao Senhor e a gente pode entrar através do sangue dele. Claro que a gente tem que entender que a gente tem que ter respeito pela autoridade do Senhor. E a gente reconhecer que ele é autoridade nas nossas vidas, porque a partir do momento que a gente fala assim, Senhor, eu te aceito como único e suficiente Salvador. Então a gente está dando liberdade, autoridade para ele entrar na nossa vida, exercer o que ele quer, né? E ele ter domínio sobre a nossa vida. Então ele vai exercer os planos dele, porque agora a gente entregou a vida dele, né? Na Bíblia fala muito sobre aquela questão, por exemplo, de um senhor e seus empregados, né? A palavra dom, que também significa senhor. O empregado, né? Ele trabalha para o seu senhor, que é o patrão. Só que antigamente fala seu senhor. Então ele tem determinada autoridade sobre aquela pessoa que ele está trabalhando, porque ele é o senhor, ele é o dono, então ele tem total acesso àquela pessoa. Então é a mesma coisa nas nossas vidas. A partir que a gente aceita Jesus, ele se torna o nosso Senhor. Ele promove a salvação que a gente deve aceitar para ter vida eterna, que a gente precisa aceitar. Então ele se torna o nosso Senhor. Então a gente deve a ele respeito sempre, porque agora também ele é nosso Senhor, ele é nosso Pai, ele vai estar conosco todo o tempo, na verdade ele sempre teve. Mas quando a gente aceita Jesus, a gente tem uma percepção espiritual diferente, entende, né, que ele está conosco, que ele vai nos ajudar, que ele é nosso Pai. Então a mesma coisa quando a gente vai conversar com nossos pais, com autoridades, pessoas mais velhas, pessoas que cuidaram, criaram da gente. A gente não exerce um respeito por eles, a gente não reconhece a autoridade, o peso que ele tem nas nossas vidas. Então por que a gente não vai reconhecer a autoridade do Senhor, do nosso Pai? Porque a gente entregou nossa vida para ele, então totalmente a nossa vida pertence a ele 100%. A gente nasceu de novo, tem um novo espírito, né? Nosso espírito é vivificado através de Yeshua, através da obra da cruz, a gente nasce de novo do espírito, da água. Então agora a gente tem questão de reverenciar o Senhor, né? E acredito que também a questão de reverência envolve muito o temor. Porque a reverência, a gente está respeitando o Senhor, a gente está reconhecendo um exemplo de reverência quando a gente vai orar. Às vezes a gente está orando, a gente ajoelha, é um sinal de reverência. A gente está se prostrando diante daquele que é nosso Pai, mas também é o Senhor dos Senhores, o Yahvé, o Yeshua, né, o Adonai, o Elohim, que ele tem toda a autoridade, né? Então, a questão do temor envolve também reconhecer a autoridade de Yeshua.
não só sobre as nossas vidas, mas sobre a vida de todas as pessoas. Então, reconhecendo a autoridade do Senhor, a gente exerce por ele um respeito, né? E também a questão do amor, né? Que envolve o carinho pelo Senhor, o amor por ele, a gente chamar ele, fazer as coisas mais fervorosas com o primeiro amor. As coisas são diferentes do que quando a gente faz só por fazer, né? O amor envolve porque quando a gente está fazendo por amor, a gente faz com mais dedicação, com mais empenho a obra, né? Por isso que a gente tem que ter amor pelo Senhor e pela sua obra, porque a gente vai fazer com mais empenho. Quando a gente tem mais amor, a gente se entrega mais, não é assim? Então, o amor, como passou na live antes, né? Ele é interligado junto com o temor. A gente vai respeitar, e quando a gente respeita, a gente respeita o Senhor, e com amor a gente não faz de qualquer jeito, porque a gente entende que a gente tem que se entregar, porque a gente ama o Senhor, e também com o temor a gente faz com respeito, né? A gente não faz de qualquer jeito, a gente reconhece a autoridade que ele exerce sobre as nossas vidas, e a gente também dá liberdade para ele trabalhar nas nossas vidas, né? Porque quem vem para matar e roubar, destruir é o inimigo. Ele não vai bater na porta, ele vai quebrar a porta e vai entrar. Mas Jesus, né, como está lá em Apocalipse, acho que 3:20, vocês me corrigem se eu estiver errado, ele bate na porta. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu vou ceiar com a pessoa que eu vi, e essa pessoa vai cear comigo. O mês é o quê? Comunhão, amor, intimidade, respeito, reverência. Então, assim, o temor ele envolve muita coisa, ele é muito profundo, tem várias áreas, né? Envolve a nossa vida com o Senhor, tanto a nossa comunhão, Mateus 6,6, o secreto, a intimidade com Ele, mas também envolve a questão de a gente exercer o propósito do Senhor, né? Que a gente precisa exercer o propósito com sabedoria, e a palavra fala, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, respeitar Ele, né? E a gente exercer o nosso ministério, a gente saber qual é o ministério que a gente tem dentre os 5, né? O pastoral, o apostólico, o mestre, né? Tem o pastoral, apostólico, o mestre, tem o evangelista, né? E o profeta, são os 5 ministérios. Então, dentre esses a gente vai receber, mas a gente tem que ter o temor, né? Para exercer com sabedoria, com discernimento. A gente precisa de sabedoria, e qual é o princípio da sabedoria? O temor ao Senhor, que é o princípio, a gente respeitar Ele, entender, né? Só que o que acontece é que entra um fator, às vezes, que pode interferir também, é a questão do orgulho, né? Porque a gente entende que a gente aceita o Senhor, entrega a nossa vida a Ele, quem vai dirigir a nossa vida agora, a partir de agora, é Ele, né? E às vezes a gente não quer fazer do nosso jeito, né? Quer fazer do jeito do Senhor, mas assim, a gente entendendo que se a gente entregou a nossa vida, a gente sabe que a gente viu a burrada que a gente fez antes, né? Da nossa vida como era, quando a gente estava no controle, mas entregando para o Senhor, entendendo que Ele toma conta da nossa vida, que Ele é a autoridade que está acima, como diz na palavra, maior que está em nós do que o que está no mundo, né? A gente entender que agora Ele habita em nós, a gente tem relacionamento com Ele, então a gente reconhece a autoridade que Ele tem sobre as nossas vidas, né? Só que quando a pessoa não reconhece, ela acaba fazendo de qualquer jeito, ela fala com o Senhor de qualquer jeito, trata o Senhor de qualquer jeito, né? Como a gente vê, tem pessoas que xingam o Senhor, falam mal do Senhor, que pessoas que estão lá no mundo, mas se eles entendessem o que de fato o que é o Senhor, né? Porque a gente precisa de uma revelação diária de quem Ele é, né? E a gente tem que caminhar com Ele, a gente tem que ter comunhão com Ele, a gente tem que ter respeito por Ele, porque a gente exerce respeito por uma autoridade que foi instituída por Ele, porque toda autoridade é colocada por Ele, né? Instituída por Ele. Então, por que a gente não vai dar total reverência e respeito ao Senhor, que exerce a autoridade absoluta, que criou os céus e a terra, o eterno, né? Que sempre existiu e sempre vai existir, o grande eu sou, para sempre Ele vai ser o grande eu sou. Ele não muda, né? A gente vê isso na palavra, né? Os tempos mudam, as regras mudam, mas Ele continua sendo sempre o mesmo, em amor, em misericórdia, em graça, né? Sobre as nossas vidas. Então, o que a gente entender sobre isso, né? Que a gente tem que entender a questão da reverência e aceitar a reverência, mas a reverência também envolve coisas que a gente tem que quebrar na nossa vida, como o orgulho, né? A gente deixar de ser orgulhoso, não querer fazer do nosso jeito, querer fazer do jeito do Senhor. E também a dependência é um fato que também envolve isso, também envolve a reverência. Você reconhece a autoridade do Senhor e você reconhece, não, eu não consigo fazer sozinho,
eu preciso do Senhor, dependo dele. Está lá em João 15, se não me engano, ele é a figueira verdadeira, a gente é o ramo. Então a gente sem mim nada podeis fazer. Yeshua já deixou claro na palavra dele, a gente não consegue fazer nada sem ele. Então a gente reconhecer a dependência dele também faz parte do temor. A gente vai estar reconhecendo a autoridade que ele exerce na nossa vida por a gente ter aceitado ele, e a gente reconhece que ele vai agir na nossa vida e a gente reconhece que ele vai nos usar para agir na vida de outras pessoas, exercendo o ministério que ele colocou na nossa vida, né? A função que ele nos deu dentre os 5 ministérios que ele instituiu por toda a terra, por todos os seus filhos, né? E a gente conseguir também completar o ID, né? Então engloba a nossa vida, engloba a vida das outras pessoas, engloba todo mundo, né? É uma coisa que a gente pensa que é pouco, né? Mas no fundo tá lá o resto do iceberg lá no fundo, né? Então a gente entender isso, que é para que o temor ele envolve as nossas vidas, a gente respeitar o Senhor, a gente ter reconhecer a autoridade dele, porque depender dele não é uma coisa ruim, depender do Senhor é uma coisa muito boa. A gente pode citar diversas pessoas que dependeram do Senhor e não morreram. Tem Elias, dependeu do Senhor, veio o alimento dos céus para ele, né, naquele período que ele estava lá com medo, aflito. Teve Daniel que dependeu do Senhor na cova. Teve os outros amigos de Daniel que dependeram do Senhor na fornalha. Né? Abraão dependeu do Senhor, teve que sair de onde ele estava para ir para o lugar que ele não sabia, que ele não conhecia, mas ele dependeu do Senhor, ouviu a voz, reconheceu e dependeu. Então a gente precisa ser assim, né? Talvez de fato às vezes parece que é um pouco, como é que eu posso dizer, um pouco diferente, na verdade um pouco difícil, algo que a gente reconhecer a nossa dependência, porque às vezes o Senhor pode ser que ele não revele tudo que ele vai fazer na nossa vida. Então às vezes ele pede para a gente fazer tal coisa, mas a gente não sabe como é que a gente vai chegar lá, como é que a gente vai fazer, mas ele disse que a gente vai fazer. Mas não disse como, mas disse que a gente vai fazer. Então a gente vai fazer. Só que aí gera um pouco de medo, gera um pouco de segurança. Né? Existem vários fatores que podem nos atrapalhar a ter mais temor ao Senhor, né? O orgulho, o medo, a insegurança, né? E um fator que também ajuda é confiar nele, né? Quando a gente confia nele, a gente descansa, a gente reconhece a autoridade do Senhor e fala, não, o Senhor agora está cuidando da minha vida, né? Ele é o soberano, ele é o Senhor dos senhores, o Yahvé, o Alfa, o Ômega, o primeiro, o último, o início, o fim. Então ele vai cuidar da minha vida. Então eu reconheço a autoridade dele. Agora eu vou deixar ele cuidar da minha vida e vou confiar nele. Então agora ele vai cuidar da minha vida. Vai ser do jeito que ele quer. E a gente reconhece, a gente tira essa insegurança, essa falta de fé. Porque quando a gente está inseguro, a gente sabe que o Senhor vai cuidar da nossa vida, mas a gente está inseguro quando a gente estivesse lutando contra ele. Porque a gente quer descansar, mas a gente não consegue. Então, envolve muita coisa, né? E o que eu tinha para falar era isso, né? A gente entender a questão do temor também envolve a nossa vida do secreto, envolve as outras pessoas. O temor é algo muito importante na vida de um cristão. O temor também evita a pessoa de pecar, falando, não vou pecar, ele é meu pai, não quero pecar contra ele, né? A gente se sente incomodado, porque ter medo, a gente... É muito diferente ter medo, né? A gente treme de medo, a gente reconhece a autoridade do Senhor, mas é diferente. O medo, a gente fazer as coisas por medo, a gente faz, por exemplo, tem gente que serve o Senhor e pensa, não, se eu não servir o Senhor, eu vou para o inferno, né? Mas elas esquecem que o inferno não é um lugar para a gente estar. A gente não foi criado para ir para o inferno, a gente foi criado para ir para o céu. Então, pode falar. Que o medo, ele afasta as pessoas de Jesus, só que o temor, ele traz as pessoas para Jesus. Amém. Carol tá aqui comigo, né? Ela falou uma frase que o medo afasta a gente de Jesus, mas o temor nos afasta. Nos aproxima Parece dele. Carol. Parece Carol aqui, aparecer. tá aqui na live, vai. Ai, gente. E aí, Carol? Pode pegar o... Ok. Então, gente, é basicamente isso, a gente entender que o medo, a gente pode fazer as coisas com medo, achando que a gente vai receber uma punição, mas o Senhor não está aqui para nos punir, ele repreende, castiga os filhos que ele ama. Então, se ele não repreender, não castigar, a gente pode ser bastardo, né? Então, a gente não tem que fazer as coisas
com medo de ir para o inferno, se eu não fizer isso, o Senhor vai me punir, eu vou para o inferno, né? Mas entender que o inferno foi o lugar para a gente estar, né? O inferno foi o lugar para Satanás e seus anjos, porque eles desobedeceram o Senhor, mas para a gente teve redenção por meio de Yeshua. Então a gente foi destinado aos céus, né? Então a gente tem que fazer as coisas para o Senhor por amor, porque o que ele fez por nós foi por amor, porque se só amor para fazer o Senhor descer da sua glória para morrer por nós mesmos. Ele reconheceu que a gente estava perdido. Muitas vezes tem gente que está cega e não reconhece, né? Que sem Yeshua a gente está perdido, a gente está condenado, mas ele viu que a gente sem nada, a gente não faz nada sem ele. E a gente depende dele, né, para isso, e a gente depende do amor dele, né? E ele viu que a gente precisava dele, se ele, a gente não conseguia, a gente estava mal sem ele, ele veio por amor e por graça, né? Amém. Tô meio baixinho, finalzinho. Fala alguma coisa? Assim, deixar assim uma coisinha bem pequenininha pra falar aqui. E também a gente tem que aprender que o temor a Deus é não sermos julgadores, guardar nossa língua do mal, E muito. guardar nossa língua do mal, porque muitas das vezes a gente acaba julgando a pessoa, né? A gente nem conhece, a gente faz um julgamento errado, sem conhecer direito. Então a gente tem que nos guardar disso, que nós somos tementes a Deus. Parar de ser caluniadores, levantar falsas calúnias, não tratar as pessoas com falsidade e sempre fazer o bem, né? Uhum. Verdade. Essas também são as qualidades que a gente tem que ter se nós somos tementes a Deus. Verdade. Amém. Glória a Deus. Gente, é igual eu falei. O tema temor é muita coisa. É só respondendo algo aí que uma pessoa postou a respeito do egoísmo. Ela falou assim, eu assumo ser egoísta, mas eu peço a Deus oração, né? Para arrancar isso de mim. Minha filha, todos nós temos algo dentro de nós que todos os dias nós devemos pedir ao Senhor para arrancar. Porque todos nós somos falhos. Todos nós somos falhos. Então, todos os dias nós devemos se arrepender, todos os dias nós devemos se aquebrantar diante do Senhor. É todos os dias. Não é simplesmente agora falar, Senhor, eu me arrependo disso e pronto, e tchau. Não, é todos os dias, porque nós somos falhos, nós somos pecadores. Não é só você não, Dei, todos nós somos falhos. Se não é em alguma área, é em outra. Então, todos nós necessitamos de clamar a Deus, de buscar a Deus e pedir ao Senhor. E Ele vai estar sempre disposto a nos ouvir, né? Agora, tem uma diferença. Quando nós fazemos algo de errado e nós pedimos perdão ao Senhor. Eu compartilhei com Juliette, foi ontem, a respeito de uma pessoa... a respeito, assim, compartilhando a respeito de uma atitude de certa pessoa. Gente, o tema abrange tanta coisa. Já entrou em outro assunto, mas glória a Deus. De uma pessoa, assim, ter uma atitude com Deus, igual eu falei no início, que a pessoa teve uma atitude com Deus porque estava num momento difícil. E depois que passou o momento difícil da vida dela, esqueceu de Deus. Mais ou menos assim. E aí eu falei assim, meu Deus, eu tenho vontade de pegar essa pessoa assim. Não. Então, assim, a atitude nossa seria ir lá e... Mas nós, como servos do Senhor, não vamos agir. Mas nós, às vezes, tem aquele impulso de querer agir de tal forma, mas nós não fazemos porque nós temos o Espírito Santo de Deus em nossas vidas, né? Mas o pensamento, certas coisas vão vir. Isso é normal, porque nós somos seres humanos, né? Somos seres humanos. Mas qual é a diferença? Que nós não agimos de acordo com aquilo que a nossa carne quer, aquilo que a nossa vontade muitas vezes quer fazer, nós não agimos de acordo com aquilo que nosso eu deseja, mas sim de acordo com o que o Espírito Santo que habita dentro de nós deseja. E aí, voltar para o temor que nós temos a Deus, nós não iremos fazer tal certa atitude. Não iremos praticar aquela atitude, não iremos fazer aquela atitude. E mesmo assim, se nós viermos a fazer ou cometer algo, nós, por termos o Espírito Santo de Deus e o temor ao Senhor, nós vamos nos humilhar na presença dele, né? E reconhecermos diante de Deus que nós erramos e que nós se arrependemos. Temos o arrependimento e Deus vai nos perdoar, sim. Mas quando nós realmente temos essa atitude, né? De arrependimento. Então, Deus está Isso a sempre gente tem que disposto. matar a nossa carne, né, Dani? A gente tem que matar a nossa carne todo dia, né? Diariamente, todos os dias. Todos
dias a gente tem que lutar contra a nossa carne mesmo. É uma batalha assim, espiritual que a gente tem que estar nos moldando, nos policiando, para sempre estar fazendo certo. Sempre ali, ó, nos moldando. A gente ainda está. A gente é uma joia lá, a gente, como o ouro vai lá, derrete e forma uma joia, assim somos nós, cada dia sendo moldados, né? Cada dia aprendendo mais do Senhor. Verdade. Mas o negócio que ele falou, quando temos o temor a Deus, escolhemos fazer o que agrada a Ele. Então, se nós sabemos que Deus não vai ser. É igual aquele o filme, né? Em seus passos que faria Jesus. Então, se nós sabemos que Jesus teria essa atitude, o Senhor teria essa atitude, entendeu? Então seria dessa forma, né? O Espírito Santo está dentro de nós para nos mostrar isso, ó. Essa atitude que você iria fazer, essa atitude que você está fazendo não está certa. Então escolha fazer essa atitude. Escolha fazer dessa maneira. Não faça dessa forma. Porque não vai agradar o coração de Deus. Então você vai escolher a melhor forma. Né? Você vai escolher fazer o quê? Obedecer à voz do Espírito Santo. Você vai escolher fazer o que Deus, né, deseja para você, que é o melhor para você. Vai ser o melhor para você. Amém? E para Tem que encerrar, fazer. eu vou falar a respeito, como a gente falou a respeito do amor e do temor que anda junto, tem um versículo, na realidade, que o apóstolo João fala, a gente pensa que é contraditório o que eu estou dizendo, mas realmente não é. Fala assim, ó, no amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena e o que teme não é perfeito em amor. Parece ser um pouquinho contraditório, mas não. Esse temor aí foi o que nós falamos no início, é o medo. Não é o temor com relação a respeito, a autoridade de Deus, o que nós estamos colocando aqui nessa live. Não no amor, não se fala o medo, né? O medo, sim, ele é lançado fora. Né? Então, se o verdadeiro amor, ele vinha lançar fora, o amor que nós temos ao Senhor, que é Jesus Cristo, vinha lançar fora o medo. Amém? Então, que você não venha ter Amém. medo, né? Que você venha obedecer à autoridade do Senhor na sua vida, que você venha obedecer aquilo que Deus tem para você, que você não venha só olhar com esse olhar de ter medo de ir para o inferno, de ter medo do Senhor, do que o Senhor vai fazer, do que vai acontecer se eu não fazer isso, fazer aquilo. Não, que esse não seja seu pensamento, mas que você saia nessa noite, né? Já começando no finalzinho da tarde, já estamos à noite, que você venha sair daqui com sua mentalidade totalmente diferente. Que você venha ter respeito à autoridade do Senhor sobre a sua vida e que você venha buscar esse temor do Senhor sobre a sua vida, porque você buscando o temor do Senhor, você vai ter sabedoria, você vai ter conhecimento e todas essas coisas que nós falamos aqui hoje, né? Nessa tarde. Amém. Tudo que nós falamos aqui que venha edificar a sua vida, venha edificar o seu coração. Amém? Glória a Deus. Amém. Obrigado cada um que participou. Alguns já saíram, outros entraram agora. Mas glória a Deus, obrigado pela participação das meninas, de Cris, pela vida de Alciene, pela vida de Mateus e todos que estão e ficaram até o finalzinho conosco, tá, gente? Que Deus abençoe vocês, né? Que derrame uma graça soberana, né, sobre as nossas vidas. Quem entraram no finalzinho aí foi Isaac, Jefferson também entrou, o esposo de Dede, o Wellington. Que Deus abençoe vocês. Se entrou mais alguém depois, que eu não vi o nome, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, tá? Eu vinha ter um sábado, uma noite abençoada, um domingo abençoado e um início de semana abençoado na presença do Senhor, amém? Glória a Deus. Deus abençoe, gente. Vou tentar salvar o vídeo aqui, que eu nem sei como é que salva. Nada, me ajuda aqui, que você é meu ajudante. Dani, eu agradeço a oportunidade. Um abraço, foi muito bom esse momento aí. Amém. Glória a Deus. Tchau, beijo. Tchau, tchau. Nada, vem salvar aqui pra mim.
Amém, pessoal? Nós estamos encerrando. Glória a Deus. Deus abençoe a vida de todos. Aqui tem um xizinho. X.